chicos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y hoy estamos acá para seguir mirando, sí, los sustantivos, sus definiciones, sus utilizaciones, sus reglas, pero hoy vamos a mirar los heterogenéricos, sí, una parte muy importante de los sustantivos de la lengua española. Pero antes no se olvide de poner su gusta, de suscribir a mi canal y tampoco de poner sus comentarios para que pueda ayudarlos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a practicar. Los heterogenéricos, ¿sí? Son sustantivos que poseen en la lengua española un género diferente del portugués. Entonces, cuando hablamos de heterogenéricos, ¿sí? Mira con atención acá. Genéricos, ¿sí? Estamos hablando de géneros diferentes. Entonces, mira con atención abajo, ¿sí? Los ejemplos. Son muchos, pero vamos a hablar de algunos, ¿sí? El origen, a origem. Veja com atenção. El origen, a origem, tá? Então, muito cuidado. Os heterogenéricos são muito importantes no estudo dos substantivos, porque nós vamos conseguir entender que tipo de gênero nós vamos aplicar, tá? Em certas palavras que na língua espanhola vão diferenciar-se dos gêneros da língua portuguesa. Então, pode acontecer de, por exemplo, nos heterogenéricos, termos palavras que em português são femininas, em espanhol vão ser masculinas. Ou em que em português são masculinas e em espanhol vão ser femininas. Ah, professora, isso vai acontecer sempre? Todas as palavras? Eu posso aplicar essa regra sempre? Não, essa regra se aplica a algumas palavras, não são todas, tá? Então, os heterogenéricos, na verdade, é uma forma de nós conseguirmos identificar essas palavras que em português possuem um gênero diferente, né? E que em espanhol vão ter gêneros também diferentes. Então, em espanhol vão ser masculinas, em português vão ser femininas. Ou em espanhol vão ser femininas e em português vão ser masculinos, tá? Então, nós temos que tomar atenção a isso. Não é sair aplicando essa regrinha dos heterogenéricos em qualquer tipo de palavra da língua espanhola e até mesmo da língua portuguesa. Nós temos que tomar cuidado, tá? Essa regra só se aplica a algumas palavras. Então, vamos lá. El origen, a origem. El insomnio, a insônia. La leche, o leite. Aqui, essa palavra, la leche, vou grifá-la de vermelho, tá? Porque ela é muito importante. Ela aparece muito em cursos de idioma, nas escolas, né? Aparece também em algumas provas de proficiência, tá? O que acontece com essa palavra? Percebam a diferença de gênero que ela tem. Não é só a diferença da forma de pronunciá-la, né? Que la leche, o leite, é bem diferente, não é mesmo? Mas também a forma como escrevemos ela. Ela é totalmente escrita em espanhol diferente da palavra em português. Então, tomem cuidado. A palavra se escreve diferente, a palavra se pronuncia diferente e, principalmente, o gênero delas é diferente, ok? La leche, o leite. La sangre, o sangue. Essa palavra aqui também aparece bastante em provas de proficiência, em provas de curso, escola, tá? La sangre, o sangue. Então, a palavra sangue em português é masculina, em espanhol é feminina. El análisis, a análise. El árbol, a árvore. El color, a cor. Percebam, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? El color, a cor. Como a gente vai se referir a cores em espanhol, é uma palavra importante, então tomem cuidado. El color em espanhol é masculino, então a formação, né, da construção de indicar qual é a cor de um objeto ou qual é a sua cor favorita, nós temos que tomar cuidado quando nós vamos expor isso em espanhol, porque a palavra el color é masculina, tá? El contestador automático, a secretária eletrônica. Essa palavra aqui é muito interessante, muitas pessoas têm dúvida. Isso aqui aparece bastante, principalmente na escola. Vou falar um pouquinho sobre o porquê chamamos em espanhol de contestador automático, tá? Se chama assim em espanhol el contestador automático porque, sí, voy a hablar en español, porque cuando vamos a contestar a alguien por teléfono, ¿sí? Por un teléfono celular o por un teléfono cualquiera, ¿sí?
Quando vamos contestar a alguien, contestamos. Te voy a contestar por teléfono mañana por la tarde. ¿Sí? Te voy a contestar por teléfono. Em português, quando nós falamos isso, nós falamos um pouquinho diferente. Como é que nós falamos? Amanhã vou te ligar. Pela tarde, né? Amanhã, a gente nem fala pela tarde, né? Amanhã à tarde eu vou te ligar. A gente fala mais assim, né? Então, ligar, tá? Ligar. Essa palavra ligar existe em espanhol, não com esse contexto de ligação, tá? Existe essa palavra. É um pouquinho diferente, mas tem outro sentido. Então, cuidado quando você for usar essa palavra, tá? Ligación tem um outro sentido, tá? Então, não é esse sentido aqui. Então, não é bom nem que você utilize essa palavra em espanhol, tá bom? El contestador automático, a secretária eletrônica. É assim que a gente chama em português, tá? El cuchillo, a faca. Então, cuchillo também é um utensílio de cozinha muito utilizado, né? Que a gente também tem que entender que é masculino em espanhol e feminino em português. El cuchillo, a faca. La nariz, mira, la nariz, o nariz. Em português é masculino, em espanhol é feminino, né? La nariz. La sal, o sal. La rodilla, o joelho. Então, vamos só marcar aqui de novo, tá? La nariz, o nariz. É muito importante porque é uma palavra que você vai usar muito, então você tem que saber que em espanhol é feminino e em português é masculino. La sal também é muito interessante, né? O sal. É interessante essa palavra também da gente analisar a forma como nós estamos falando em espanhol. Perceba como eu falo essa palavra. La sal. Al. Em português, como nós falamos? O sal. Ao. Sal. Em português, o L, quando aparece entre palavras ou no final de palavras, ele normalmente tem o som de U em português, né? Isso nunca vai acontecer em espanhol. O L não tem som de U, nem entre palavras, nem no final de palavras, e muito menos no início de palavras. Em português, quando o L começa uma palavra, está iniciando uma palavra, ele também nunca pode ter som de U, tá? Por exemplo, lápis, lindo, lua, lobo. Eu não posso colocar o L em português que começa uma palavra com som de U. Nunca posso fazer isso. Mas em português, algumas vezes, dependendo do local do Brasil principalmente, em Portugal isso é um pouco diferente, mas em algumas regiões do Brasil, esse L vai ter esse som de U, tá? Entre palavras e no final. Sal. Em espanhol, isso nunca vai acontecer. O L sempre tem som de L. Como é que a gente faz esse som? Colocando a língua atrás dos dentes de cima, encostando lá no céu da boca. La sal, al, la sal. ¿Sí? Bueno, la rodilla, o joelho, né? Então, também é uma parte do corpo, é muito interessante a gente colocar uma parte do corpo bem diferente para nós, né? Vamos seguir. Bueno, el cutis, a cutis. O que seria cutis, né? As pessoas mais chiques falam, minha cutis. A minha avó fala muito isso, né? Mas porque ela é bem já velhinha, né? Bem idosa. E as pessoas também de mais idade têm a mania de falar, né? Cutis, minha cutis, a pele do rosto, né? El cutis, a cutis, tá? El desorden, a desordem. Essa palavra aqui também é bem interessante. Que em espanhol... Ih, caramba, peraí, desculpa. Deixa eu só apagar aqui. Em espanhol, essa palavra é masculina, tá? El desorden. Em português, ela é feminina, a desordem, tá bom? El dolor, a dor. Essa palavra a gente também usa bastante. El dolor, a dor, tá? Lembrando que quando nós sentimos alguma dor no corpo, né? Em português, nós dizemos dessa maneira. A minha cabeça está doendo. A gente meio que possui as partes do corpo, né? Meu braço, minha cabeça. A gente tem esse costume de usar os pronomes possessivos em português.
Em espanhol, não é que não posso utilizar, mas não é tão comum utilizar pronomes possessivos para determinar alguma parte do corpo que está doendo. Por exemplo, minha coluna dói. Siento un dolor en mi espalda. Siento dolor en mi espalda. É muito difícil, não? De dizer mi espalda, sim? Siento dolor en la espalda. É mais comum dizer siento dolor en la espalda. Eles não têm esse costume de usar pronomes possessivos para indicar partes do corpo que estão doendo, tá bom? El equipo, a equipe. Essa palavra também é muito importante, porque nós vamos vê-la, né, em cursos principalmente, bastante. El equipo de futebol, sim? El equipo de baloncesto. Baloncesto é o basquete, né? A equipe de futebol, a equipe de basquete. Então, cuidado, tá? Porque em espanhol é masculino, el equipo. Em português é feminino, a equipe. El estreno. Veja como em português essa palavra é totalmente diferente. Vou até colocá-la com outra cor aqui, para vocês verem como mudou não só a forma de pronunciar, mas também a forma de se escrever, né? El estreno, a estreia. El estreno, a estreia. Sim? El grabado, a gravura. Gravura são imagens, né, gente? El grabado, a gravura. Tudo bem? El lavaplatos, el lavavajillas. Bueno, en español es más común, sí, es más común oír el lavavajillas, ¿sí? Em português é a lava-louças, que por incrível que pareça, né, gasta muita água, então vamos economizar água aí, tá? Vamos economizar no ato de sujar nossa louça para a gente não ficar sem água, né? Para a gente proteger o planeta. Então fica a dica aí de conservação de água. Em espanhol é mais comum nós falarmos el lavavajillas, ¿sí? Bueno, por quê? Bom, pessoal, exatamente o porquê não tem uma explicação muito grande sobre isso, por que se usa mais essa palavra lavavajillas, mas por que eu digo que é mais utilizada em espanhol? Porque aqui no Brasil, a maior parte dos cursos de idioma, tá? Principalmente cursos, porque essas palavras a gente não vê muito na escola, porque é um utensílio doméstico que não é acessível a todas as pessoas do Brasil. É um utensílio doméstico bem caro, então em escolas não é muito comum de se ensinar essa palavra, tá? Até porque muitas pessoas também nem sabem o que isso é no Brasil, então teria que se ter outras explicações. Então essa palavra não é muito utilizada, mas em cursos de idioma, principalmente a palavra lavavajillas é mais utilizada do que lavaplatos. Mas, né, a palavra lavaplatos é mais fácil, então você pode optar aí pela forma como você preferir falar, tá bom? El lavarropas, a lavar-roupas ou máquina de lavar. Aqui no Brasil a gente utiliza muito essa palavra máquina de lavar, né? A gente não utiliza tanto a lavar-roupas, a gente usa mais máquina de lavar, né? Em espanhol, el lavar-roupas. Mira, el lavar-roupas. Por que tem dois R's? Eu já expliquei isso aqui no canal. Lavar roupas, sim? Quando a gente junta, eu já expliquei sobre isso. Não deixam de ver o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, né, o link, que eu já expliquei sobre isso. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Estos son los días de la semana en la lengua española. En español también ya hablé eso acá en este canal, sí, ya hablamos de eso. Los días de la semana en español son todos masculinos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. En português são todos femininos. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso aqui também é muito importante, vou botar em vermelho, né? Pois é. Brasil. Meu Brasil baronil. Vamos lá. Ok, pessoal? El manzano e outros árboles fructíferos. A macieira. Então, a macieira em português, né, a árvore, né, frutífera que produz a nossa bela maçã, cheia de vitamina A, incrível, né, cheia de vitamina A, então como maçã. Y el manzano es así que hablamos en español y también hablamos de esta misma forma como, de la misma forma, calma, ¿no? Es masculino también otros árboles fructíferos,
¿sí? Otros árboles fructíferos son del género masculino, ¿sí? En español. El mensaje, todas terminadas com AG, a mensagem. Então, isso aqui eu também já falei em espanhol para vocês. É uma dica que eu dou para vocês. As palavras terminadas em AG, em espanhol, sempre vão ser masculinas. E as palavras terminadas em AGEN, em português, vão ser femininas. El puente, a ponte. Essa palavra aqui também é muito importante. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem bem. Dúvidas, coloquem nos comentários. Hasta luego. Tchau.